Você sabe o que é Torá? Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Pentateuco. Isso para os cristãos, porque para os judeus, Torá é Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia e é o livro mais importante para o judaísmo porque foi escrito por Moisés, o grande líder e libertador do povo hebreu do Egito. Agora, qual o significado da palavra Torá? Bom, as Bíblias que conhecemos hoje costumam traduzir por lei. Não é uma tradução equivocada, mas existe uma outra acepção da palavra Torá que a tradução não consegue captar. E é exatamente isso que nós vamos assistir no vídeo de hoje. Vamos estudar essa palavra Torá, tanto no seu aspecto gramatical, ortográfico, como também nas possíveis traduções que podemos trazer a essa palavra e as suas várias acepções ou a acepção principal no original hebraico. Vamos lá? Então aqui está escrita a palavra Torá em hebraico. Eu vou soletrar e dar breves explicações para que vocês entendam um pouco da sonoridade, de como se lê essa palavra. Então temos aqui a primeira letra, que é o Tav. Não nos esqueçamos que sempre lemos em hebraico da direita para a esquerda, diferentemente das línguas ocidentais. É sempre da direita para a esquerda. E essa primeira letra aqui se chama Tav. O Tav corresponde ao nosso T. A segunda letra, que na verdade não é letra, é um sinal diacrítico, porque representa o som de uma vogal, e as vogais em hebraico elas não possuem representação gráfica na forma de letra, mas sim de sinais diacríticos. Isso aqui é um sinal diacrítico, é um sinal que representa a vogal O, que corresponde à vogal O. Esse pauzinho, né, com uma bolinha em cima, que se chama rolam. Rolam. Então corresponde ao O. Enfatizo que não é letra, é um sinal diacrítico, para auxiliar a leitura. Essa terceira letra é o Resh. O Resh tem esse som de um R vibrante, como o português o R de barata, né, que tem essa vibração com a língua. Isso no dialeto Ashkenazi do hebraico, que é um dialeto de origem alemã. Porque existe um outro dialeto que é chamado de Sefaradi, que é um dialeto de origem árabe espanhola da Península Ibérica, né? Na verdade, Sefaradi significa espanhol. O som é diferente, é o que a gente chama de um som gutural. Mas como eu aprendi a pronúncia Ashkenazi de origem alemã, o som é de um R vibrante, resh. Embaixo do resh há um sinal diacrítico, que não é letra, é um sinal diacrítico que representa a vogal A, o som da vogal A, que a gente chama de kamatz. É um Tzinho, né? Que se coloca embaixo das letras. Representa o som do A, se chama kamatz. E por fim, a última letra aqui é o rei. Ela não possui som, ela só possui som quando está no início ou no meio da palavra. No final, ela não tem som. E ela está aqui para dizer que essa palavra termina em vogal. A vogal aqui é a vogal A, representada por esse sinal chamado kamatz. Ok? Então aqui está escrito Torá em hebraico. Bom, agora que a gente já viu o aspecto gráfico da palavra Torá, né, como que ela escreve, as letras, a sonoridade, as vogais, vamos passar agora para o significado, né, para as várias acepções que a palavra Torá pode trazer, as várias interpretações, a etimologia, a origem da palavra. Acho que é o mais importante, talvez o que desperte mais interesse aqui. Vamos lá? Bom, então a gente primeiro precisa saber que a palavra Torá, em hebraico, deriva-se desta raiz aqui. A raiz Yud, Resh e Rei. Isso aqui é uma outra letra em hebraico que se chama Yud. E várias palavras em hebraico, digamos assim, fazendo um levantamento, uma estimativa, 80% delas se derivam de alguma raiz. E é possível a gente analisar, fazer uma análise das raízes da palavra para descobrir o significado etimológico dela. O significado etimológico é aquele significado mais próximo do original, ou mais próximo de sua raiz. Então a palavra Torá advém desta raiz aqui, com Yud, Resh e Rei. E essa raiz aqui, ela tem basicamente duas acepções. Uma delas é
atirar significa atirar, atirar com um arco e flecha, né? E instruir. E a gente vai ver que essas duas acepções da raiz, essas duas acepções, atirar e instruir, nos ajudam a entender o significado da palavra Torá. Então nós temos desta raiz aqui, proveniente desta raiz, a palavra Torá. Nós temos, por exemplo, que é, digamos, prima da palavra Torá, a palavra Horé. Horé. Qual é o significado de Horé? Que vem da mesma raiz, tá? Por isso que eu falei que é primo. Vem da mesma raiz. A palavra pai. Horé, em hebraico, é pai. Outra palavra prima da palavra Torá é a palavra moré. E eu coloquei um númerozinho 1 aqui, que ele tem um significado, tem uma outra palavra moré que tem um outro significado. Esse aqui é o primeiro significado da palavra moré, que é professor, também proveniente dessa mesma raiz. E essa raiz também produz uma outra palavra que, embora seja idêntica à anterior, traz um significado completamente diferente, que é o arqueiro, aquele que lança a flecha, aquele que atira a flecha. Então veja, 4 palavras, e existem outras palavras também. Eu só estou trazendo essas palavras porque elas vão nos auxiliar a entender o significado de Torá a partir de sua raiz e a partir da relação das palavras produzidas por essa raiz com a palavra Torá. Então veja, aqui nós temos o Horé, o pai, o Moré, professor, o arqueiro, atirador de flecha. Qual a relação de todos eles com a palavra Torá, com o significado da palavra Torá? O que faz o pai, o que faz o professor e o que faz o arqueiro em comum, digamos assim, que de alguma forma se refere à palavra Torá? Ora, eu acho que a chave para interpretarmos isso está nesta palavra aqui, está no arqueiro. O arqueiro, para atirar a flecha, ele precisa mirar. Ele precisa mirar um alvo, ele precisa apontar. O que faz o pai? E no caso aqui, pode ser o pai ou a mãe, tá? Não só o pai ente masculino, o pai ou a mãe. Os pais, né? Tanto é que no hebraico, horim, que é o plural de Horé, se refere a pai e mãe. O que faz o pai? Ele aponta o caminho que o filho deve tomar. O professor. O que deve fazer o professor? O professor aponta as melhores alternativas, os melhores caminhos, as melhores estratégias de ensino, os melhores livros didáticos, as melhores ideias. O professor aponta. E o que faz o arqueiro? Ele aponta o alvo. A palavra Torá traz essa acepção de apontar o caminho. É uma instrução que não é uma instrução impositiva, que talvez a palavra lei carregue, mas é uma instrução no sentido de mostrar o melhor caminho, ou os melhores caminhos, as melhores alternativas, para que o indivíduo tome por si só suas escolhas. Não é algo impositivo, mas é algo que, em parceria, alguém que tem o poder da orientação, no caso Deus, mostra o caminho. E o indivíduo que ouve a orientação, ele pode escolher entre o caminho ensinado pela Torá, ou por quem instruiu, ou um outro caminho. Então é interessante isso, porque traz uma acepção um tanto diferente. A gente pode dizer que a palavra Torá traz a acepção, o significado de orientação, direção, ensinamento. Mas não é um ensinamento com imposição, é um ensinamento que orienta, que direciona, que aponta o caminho. E aí que está, é uma diferença muito interessante em relação à palavra lei, que geralmente é traduzida, né, que a gente encontra nas nossas traduções. Não que esteja errada a nossa tradução, mas que não carrega essa noção original de orientação. Depois de descobrirmos as duas acepções básicas da palavra Torá, que é apontar, atirar, né, e instruir,
Eu acho que seria interessante a gente fazer a leitura do texto bíblico em que a palavra Torá aparece, um versículo, até para a gente sentir o hebraico, que é bom, é agradável ao ouvido sentir a leitura do hebraico, né, e ver como que a sonoridade se dá, como se mostra, e entender também a palavra Torá dentro de um contexto concreto, que é o texto bíblico, o texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 5, que a gente vai ver agora. Aqui nós temos um versículo bíblico que demonstra, que nos mostra que a palavra Torá carrega esse sentido de orientação. Então nós temos aqui Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 5. O 5 é representado por essa letra aqui, que é o rei, e algumas letras em hebraico. As letras em hebraico, aliás, correspondem a números. E eu vou ler com vocês e vou salientar, explicar quando aparecer a palavra Torá. Então veja. Be'ever hayarden, be'eretz Moav, ho'il Moshe, be'er et hatorá hazot. Então, lendo devagar. Be'ever hayarden, além do Jordão, ou ao passar o Jordão. Be'eretz Moav, na terra de Moab. Eretz é terra. Ho'il Moshe. Moshe, em hebraico, é Moisés. Ho'il é um verbo que significa começou. Começou Moisés, be'er, explicar, et hatorá, hazot. Então eles estavam próximos de adentrar a terra prometida, ainda não tinham ultrapassado o Jordão, e num dado momento Moisés para e começa a explicar a Torá, e começa o discurso dele. E o que a gente vê no livro de Deuteronômio é uma série de instruções, de apontamentos, de direção que o povo de Israel tinha que tomar para que pudesse entrar na Terra Prometida. E é interessante que nesse mesmo capítulo aqui, Moisés dá instruções de como que o povo tinha que se organizar, como que Israel tinha que se organizar através dos homens das suas tribos e organizar em homens de 100, quer dizer, ele está organizando um exército, está organizando um modelo de sociedade. Isso demonstra, de certa forma, que a palavra Torá carrega essa noção de instruções com respeito ao povo de Israel, o que o povo de Israel deveria fazer a partir daquele momento ao entrar na Terra Prometida. Olha que interessante, quando eu penso nessas acepções, na acepção da palavra Torá como sendo orientação, apontamento do caminho, né? Apontar o caminho, me vem à mente uma imagem. A imagem de um pai que chama o filho, vem cá meu filho, coloca ele do lado e diz assim, ó, você tá vendo? Faz inclusive assim com o dedo. Você tá vendo? Tem aquele caminho, tem aquele caminho, tem aquele caminho, tem aquele caminho. Tem vários caminhos. Mas vai por aquele dali porque aquele caminho é o correto. Mas ele mostra os outros caminhos, ele não esconde os outros caminhos. Ele orienta no sentido de dar uma direção, não escondendo as outras possibilidades, apresentando um leque de possibilidades e orientando, ó, é por ali. Veja que essa acepção, esse conceito de Torá como sendo orientação, direcionamento, ele vai de encontro a um conceito de educação autoritário. Inclusive, a nossa palavra educação veio do latim exducere, que significa literalmente, no latim, trazer para fora, trazer o indivíduo para fora, para que ele possa ver a luz, né? Mas traz aqui embutido um conceito um tanto autoritário, de alguém que é capaz de conduzir o outro, que leva o outro pela mão. O conceito de educação da Torá, de ensinamento da Torá, não é, a palavra Torá não carrega esse sentido um tanto autoritário de alguém que conduz o outro. A acepção é de alguém que aponta o caminho, que mostra o caminho, e esse outro que vai decidir por suas próprias pernas e por suas próprias ideias que caminho tomar. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, esse conceito da Torá como sendo Deus apontando o caminho, não de forma
autoritária, porque a gente de alguma maneira vivencia concepções de educação atuais um tanto autoritárias. E essa acepção da Torá, ela traz algo um tanto diferente, porque se a escolha do indivíduo ela não pode ser imposta, ela tem que ser orientada, existe uma responsabilidade que recai exatamente por esse indivíduo que escolhe. Esse indivíduo que escolhe, ele é muito mais responsável por suas ações, porque ele tem que escolher. Mesmo sabendo o caminho correto a tomar, ele pode tomar um caminho indevido, incorreto. E aí a questão da responsabilidade é muito mais forte no conceito da Torá do que no conceito do ex ducere. Porque no ex ducere é o líder, ou o professor, ou o pai que tem que conduzir. No sentido da Torá, é o indivíduo que ouve, o indivíduo que recebe a instrução, que tem que decidir. E isso é muito interessante e revela muito do caráter de Deus. Portanto, eu acho que é muito importante saber que Deus não é autoritário, mas que respeita e dialoga e mostra o caminho para aqueles que querem ouvir sua orientação.